Hoje eu vou falar sobre um dos problemas mais famosos e mais cobrados em entrevistas técnicas, o problema TwoSum, o problema número 1 do LeetCode. Ele é um ótimo problema para treinar lógica de programação, o uso de hash maps e análise de complexidade de algoritmos. Nesse vídeo eu vou primeiro explicar um pouco mais sobre o problema, depois a gente vai entender qual que seria uma solução mais simplificada, utilizando basicamente brute force para resolver o problema, e por fim a gente vai entender como que o uso de hash maps pode melhorar bastante a performance da nossa abordagem inicial, que fazia uso de brute force para resolver o problema. Lendo aqui o enunciado, então, ele nos fala que, dado um array de inteiros e um inteiro target, retorna os índices onde dois números somem e resultem no target. Ele também fala que sempre vai ter uma única resposta correta para cada execução e que eu posso retornar esses índices da forma que eu quiser, então na ordem que eu quiser. Nesse caso aqui, eu poderia retornar 1 e 2 ou 2 e 1. Vamos então entender qual que é a forma mais simples de resolver esse problema. Bom, eu posso ter basicamente dois fors, onde um deles vai ser o for externo, ele vai então caminhar de forma mais devagar, e o for interno que vai sempre começar em i mais 1 e vai verificar todos os números seguintes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente estaria procurando dois números que somam 12. Eu começaria a minha execução aqui com 3 e 7. 3 mais 7 dá 10, não é. 3 mais 11 também não dá 12. 3 mais 15 também não dá 12. E assim eu iria indo. Quando esse for interno chega ao final, eu vou recomeçar a minha iteração. O meu for externo vai avançar em 1 e isso vai fazer com que o for interno também recomece. 7 e 11 não soma 12, 7 e 15 também não, 7 e 5 somam 12, portanto eu teria encontrado a minha solução. Entendemos agora na teoria como implementar isso, bora ver como isso ficaria no código. Então, como eu falei para vocês, eu teria um for externo, onde eu começaria ele, sei lá, com i, aqui seria nums, e o meu elemento eu não preciso. E um for interno, que seria j, também iria até nums.length, e ele começaria sempre em i mais 1, nesse caso. Agora, a única coisa que eu preciso verificar é se o meu nums i mais o nums j são igual ao meu target. Se forem igual ao target, eu posso simplesmente retornar i e j. Caso contrário, eu sigo executando e se aqui no final eu não tiver parado a execução lá no meio, significa que eu não encontrei nenhum par e eu tenho que retornar um array vazio, que é o que o problema nos pede. Show? Vamos ver como é que fica isso aqui, se isso resolve o problema realmente. Eu acredito que sim, se eu não fiz nada errado. Então eu vou submeter ele aqui e se tudo estiver certo, ele vai me dizer que eu fui aceito com uma solução, porém, como vocês podem ver aqui, essa solução ela não é performática. Ela está bastante aquém de ser uma solução ótima. Isso porque, como a gente pode ver aqui, a gente tem dois fors, um dentro do outro. E isso significa que a complexidade de tempo desse algoritmo é de O de n ao quadrado, o que é uma complexidade exponencial e ela, em arrays que são muito grandes, ela acaba sendo bem ruim e acaba onerando bastante o tempo de execução do nosso algoritmo. Porém, em uma entrevista de emprego, uma entrevista técnica,
Se tu não se lembrar da solução ótima, é bem válido tu fazer essa implementação aqui, explicar que tu não lembra da solução ótima, mas que tu entende que essa também é uma solução válida e possível pro problema. Só tem que deixar claro esse ponto e deixar claro que tu entende que, apesar dessa ser uma solução viável, ela não é a solução ótima. Porém, um ponto importante é que essa solução aqui ela não requer uma estrutura de dados adicional, ou seja, ela não consome mais memória à medida que a nossa entrada de dados aumenta. Ela tem um consumo de memória constante, o que em alguns cenários pode ser bom caso o teu limitador seja a memória e não o tempo. Voltando aqui agora no nosso Xcode Draw, vamos entender como que um hash map poderia ajudar a gente a reduzir o tempo de execução desse algoritmo de O de n ao quadrado para O de n. A gente basicamente vai primeiro precisar pensar em uma estrutura de dados auxiliar que vai guardar esses elementos visitados, que nos permita posteriormente acessar esses elementos de uma forma rápida e eficiente. Essa estrutura de dados basicamente é um hash map. Ela vai guardar como chave o número e como valor o index desse número dentro do array. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai visitando esses elementos aqui e a gente vai ter um map que vai guardando esses elementos para nós. Então, aqui o número 3 vai ser 0, o número 7 vai ter valor 1 e assim por diante. O número 11, 3. Isso à medida que a gente vai visitando os elementos dentro do array. Só que a lógica dentro do array vai ser a seguinte: toda vez que a gente visitar um número, a gente tem que fazer um cálculo para verificar qual que seria o par ideal dele, ok? Para nós encontrarmos o par ideal, basta a gente fazer seguir a seguinte equação. Então, x, que seria o nosso par ideal, ele é igual a target, que nesse caso é 12, menos o nosso current number. Então, depende de qual index a gente está trabalhando aqui. Digamos que seja o 3. Então, nessa iteração, o nosso x seria 12 menos 3, 9. O que eu faria com esse 9 aqui é verificar se o meu 9 está dentro desse hash map. Se o 9 estiver dentro do hash map, significa que o meu array ele tem um par de números que resulta em 12 e dessa forma eu posso simplesmente retornar o index desses dois números. Caso contrário, que nem aqui, o 9 não está dentro desse array, o que eu faria é adicionar adicionar o 3 ao hash map e seguir minha execução para o próximo. Então eu vou fazer aqui do zero para a gente entender certinho a teoria por trás disso aqui, para vocês entenderem melhor. Então o nosso map ele vai começar vazio. Eu vou abstrair ele aqui sem chave e valor só para facilitar o raciocínio. O nosso map ele começa vazio, então na primeira execução o nosso x vai ser 12 menos 3, que é igual a 9. Nesse caso, eu verifico, 9 está dentro do map? Não está. Então, eu pego 3 e coloco no meu map. Vou para o próximo elemento, sem problema. X é igual a 12 menos 7. 12 menos 7 é 5. O 5 está no meu map? Não está. Então, eu adiciono 7. E assim eu vou fazendo, até eu chegar aqui, ter 11, 15. Correto? E aí, quando eu fizer essa execução com o 5, vocês vão ver que 12 menos 5 é igual a 7. O 7 está aqui dentro? Está. Então eu posso simplesmente dar um return lá no meu código, dizendo que, sei lá, o I e o J aqui são esses dois o meu resultado.
Entendido? Vamos então ver o que isso se parece no código. O que a gente vai ter que fazer é, primeiro, apagar tudo que está dentro desse for, porque a gente não quer o for externo. E como eu comentei para vocês, a gente vai ter aqui uma estrutura de dados auxiliar que são os meus números visitados. Isso vai ser um map de chave e valor, onde chave e valor são number. E eu vou instanciar esse map aqui para nós. Feito isso, a cada iteração eu preciso entender qual que é o meu número atual e colocar ele dentro do visited, correto? Então, current number é igual a nums e eu dou um visited.set no current number e. Então aqui eu estou basicamente criando um hash map com todos os números do array, dizendo qual que é o número e qual que é o index dele. Então isso aqui vai criar uma estrutura semelhante a isso aqui. Por exemplo, o 3 está no index 0, o 4 está no index 1 e 1. E assim por diante, ok? Perfeito. Agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é entender, fazer essa partezinha aqui do cálculo para verificar se o nosso par ideal, por assim dizer, está dentro do nosso hash map. Então, aqui a gente vai criar uma constante pair index que vai simplesmente verificar dentro de visited se a gente tem o nosso target menos current number. Então, a gente está fazendo esse cálculo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, target menos current number. A gente vai verificar então se pair index é diferente de undefined. Eu tenho que verificar undefined aqui porque ele pode retornar o index 0, correto? Então 0 é false. Se eu simplesmente verificasse se o pair index existe, ele ia dar aqui todos os index zeros não iam ser retornados. Nesse caso, eu posso retornar o pair index e i. E é basicamente isso. Então a gente faz um for, acessa o current number, verifica se esse current number está dentro do meu hash map de visitados. Se ele estiver, eu retorno ele e o par dele. Caso contrário, eu simplesmente adiciono ele à lista e sigo a execução. Caso eu chegue ao final e não tenha entrado nesse return aqui, ele vai cair nesse return aqui, retornando um array vazio. Vamos então copiar isso aqui, colar aqui no LeetCode para ver se a gente melhora a performance de execução desse algoritmo. Então aqui eu executei em 30 milissegundos, beats 39%. Vamos ver se agora ele melhora essa performance. 4 milissegundos. Então foi aí um ganho considerável de tempo. O que limita agora aqui, apesar da gente estar utilizando um algoritmo ótimo para o problema em si, é possivelmente o JavaScript em si. Então, se a gente utilizasse uma linguagem mais performática, provavelmente a gente ia conseguir um tempo de execução melhor ainda, ok? Então, hoje tu aprendeu como resolver o problema ToSum, que é um problema clássico para entrevista de emprego. A solução com HashMap, como eu disse, é a mais esperada, porque mostra um domínio melhor sobre a estrutura de dados, a lógica de programação, mas se tu não se lembrar dela num momento em que tu precisa resolver um problema como esse, tu pode ir na estratégia de resolver com brute force, porque, enfim, ao menos tu vai estar resolvendo o problema e explicar que tu não se lembra da solução ótima, mas que tu entende que essa não é, e explicar os motivos pelos quais ela não é a
solução ótima, por assim dizer. Se tu quiser praticar mais com problemas semelhantes, eu recomendo tu dar uma olhada no problema TwoSum2, que é uma variação com array ordenado, ou até dar uma olhada no ThreeSum, que também é bem interessante. O link do código que eu gerei aqui ao longo desse vídeo vão estar na descrição, bem como o link para o problema no LeetCode. E se tu curtiu esse conteúdo, dá uma passada aqui no último vídeo do canal, onde eu explico qual a melhor forma de encontrar um elemento em um array ordenado. É isso, até mais!